bem-vindo a mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo TRT de Mato Grosso. O que é preciso fazer para melhorar o judiciário brasileiro? Esta pergunta está na base dos debates que têm envolvido juízes, servidores e sociedade nos últimos anos. Sobre os resultados práticos dessas discussões, a gente conversa agora com o responsável pelo Núcleo de Gestão Estratégica e Projetos do Conselho Nacional de Justiça, Joel Solon Farias de Azevedo. Professor, obrigada pela sua participação aqui com a gente, pela oportunidade de conversar com a gente sobre o judiciário. E a primeira para a gente começar a nossa discussão, nossa conversa, o judiciário, o Poder Judiciário foi acusado, tem sido acusado de ser uma caixa preta. O senhor que está lá no Conselho Nacional de Justiça, lidando com todos os tribunais, os mais de 90 tribunais do Brasil, as informações ainda estão escondidas? Tem alguma coisa que a sociedade ainda não está sabendo? Hoje bem menos, mas eu concordo quando o presidente Lula falou isso, o presidente do Supremo Maurício Correia não gostou, isso provocou o começo da mudança do judiciário. Essa foi a motivação para a emenda 45, que criou o CNJ. Que é a reforma do judiciário. A reforma do judiciário. E a partir da criação do CNJ, o CNJ passou a conhecer mais o judiciário. Eu concordo sim que até 2004 a gente conhecia muito pouco. A gente não sabia quantos processos tinha, a gente não sabia quantos servidores tinha, a gente não sabia quantos magistrados tinha e a gente não sabia quanto gastava com isso. Quer dizer, a gente não tinha noção de resultado até então. Mas isso mudou muito e isso melhorou muito. Hoje a gente já sabe. A gente já tem esses números, a gente já tem o diagnóstico. Desde 2006 que a gente criou o Justiça em Números, a estatística do Poder Judiciário, e hoje a gente já tem uma noção mais exata da nossa realidade. E hoje também a gente já tem um nível de transparência também muito maior que tinha naquela época. Hoje a gente publica todos os nossos feitos, hoje a gente abre as nossas contas, a gente melhorou bastante em relação a 2004. Joel, você é professor de pós-graduação na área de planejamento e gestão estratégica. E aí, quando a gente fala em números, em conhecer, em saber com o que a gente está lidando, a gente pensa em gestão, né? Em gerir, como administrar. E o judiciário, o poder público de uma forma geral, e o judiciário não foge à regra, tem dificuldades de gestão em função dos seus gestores, né, periodicamente serem trocados. E você costuma falar que é preciso tomar cuidado com a descontinuidade dessas administrações, o que você chama de administração soluço. Queria que você explicasse um pouquinho o que é isso. É interessante. Não é um problema só da administração pública, não é um problema só do judiciário, é um problema de toda e qualquer organização. A descontinuidade administrativa. É uma coisa que a gente não tem na nossa cultura, que a gente está internalizando a partir de agora e que isso está instituído no planejamento estratégico do Poder Judiciário Nacional, que é a meta 1, que é a gente fazer o alinhamento do planejamento estratégico de todos os tribunais ao planejamento estratégico nacional e transformar esse alinhamento num plano estratégico por pelo menos 5 anos, quer dizer, abrangendo a administração presente do tribunal e as próximas 2 administrações, quer dizer, fazendo um compromisso com o futuro, pensando agora no judiciário que a gente quer no nível de cada tribunal, judiciário que a gente quer para 2014, com o propósito de reduzir essa descontinuidade administrativa. Porque há, né, professor, uma descrença, né, da sociedade, de quem está do lado de cá, de pensar assim, esses projetos, esses planos vão ter uma descontinuidade daqui a pouco. E isso gera insegurança. Sim, sim. E com razão, porque infelizmente a nossa imagem não é boa. Por quê? Porque o que o cliente, o cidadão, o nosso jurisdicionado, a sociedade quer e precisa?
quer ter a sua causa, o seu processo julgado rapidamente, no tempo dele. Não é o nosso tempo, não é o tempo judiciário, é o tempo dele. Aí cada pessoa tem o seu tempo. Uma pessoa vai julgar razoável, ter o seu processo encerrado em 6 meses, a outra 1 ano, a outra 2 anos. O que a gente sabe? Não é 10 anos. A gente sabe que é menos tempo. E a gente sabe hoje que, na média, entre os tribunais, a gente está demorando muito para julgar, entregar o resultado da nossa ação jurisdicional. Então, a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar. Por isso que o nosso foco maior é reduzir esta morosidade. A gente precisa trabalhar firme nesse sentido. Por quê? Porque é o valor que o cliente mais precisa. Ele quer ter a sua causa atendida rapidamente. Depois disso, claro, vem outros valores. Ele precisa de acesso fácil, ele precisa considerar que a justiça não é cara, que o custo seja acessível para ele. Quando a gente fala custo, a gente fala em energia, que vai ter que se mobilizar, vai ter que usar um esforço para entrar. E tem uma decisão que vem antes, que é a decisão de entrar ou não em juízo. Entrar ou não. O que a gente quer? Que o jurisdicionado esteja seguro de que ele deve, sim, reclamar os seus direitos. Mas para que ele esteja seguro disso, ele tem que ter a expectativa de que o processo dele será julgado rapidamente. Porque a morosidade hoje, ela inibe a pessoa, inclusive, de reclamar os seus direitos, e isso não é bom. Professor, além da entrega, né, de decidir, da justiça decidir as lides, os conflitos, há uma questão também de todo o judiciário, que é a questão da execução. Quer dizer, uma coisa é você ter uma sentença, a decisão, dizendo quem tem razão na história, e outra coisa é da efetividade, como a gente fala. Queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que está essa questão, a questão da execução no judiciário brasileiro. A gente não é bom nisso, não. A justiça trabalhista é um pouco melhor e mais rápida na fase de conhecimento, quer dizer, reconhecer o direito, mas não é mais rápida que as outras, também não é melhor que as outras na fase de execução, quer dizer, realizar e entregar o direito ao jurisdicionado. Precisamos melhorar muito. No mapa estratégico nacional, a gente tem em um tema estratégico chamado acesso à justiça, a gente tem 2 objetivos estratégicos muito claros. Um que trata da porta de entrada à justiça, de que é aumentar o acesso, aumentar a acessibilidade. A gente vai fazer isso de várias maneiras. Vai fazer, por exemplo, com o Vara Itinerante, uma iniciativa muito boa e muito bem conduzida aqui pelo TRT da 23ª Região. Vai fazer de outras formas, vai fazer estimulando o processo eletrônico, para que as pessoas não precisem mais se deslocar para peticionar. Então, esta é uma frente que nós chamamos, simplificamos, de a porta de entrada do judiciário. E a gente tem que admitir que a gente tem uma boa porta de entrada hoje. Precisamos melhorar, sim. A porta de saída não é boa. Não é muito difícil entrar no judiciário hoje com uma reclamação. Sair é difícil. Então, nós precisamos, sim, melhorar e melhorar muito a execução. Precisamos usar os instrumentos que a gente tem para melhorar a execução, os instrumentos de penhora online, de bloqueio de conta, a gente tem. Então, a gente tem que explorar mais esses instrumentos que a gente já tem, e a gente tem que ser muito criativo também na hora de criar novos instrumentos que melhorem a efetividade da execução, que hoje a gente não está bem, a gente precisa melhorar. O senhor costuma dizer que a solução está nas pessoas, mas como é que está o corpo de pessoal do judiciário brasileiro? Mas isso o senhor conversa com a gente daqui a pouquinho, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente já está de volta. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Venha, participe! Teremos o maior prazer em recebê-los.
Justiça do Trabalho em Mato Grosso, a Justiça Cidadã. Você está assistindo o programa Trabalho em Revista, que hoje trata das ações em andamento no Judiciário Brasileiro para melhorar o serviço prestado à sociedade. Professor Joel Solon, a solução está nas pessoas. E como é que estão as pessoas que atuam no Judiciário? Super qualificadas. Podemos afirmar que a gente tem o melhor quadro do serviço público. Por quê? Porque, primeiro, temos que reconhecer o Judiciário paga bem. Em função disso, a gente atrai os melhores talentos. A função do Judiciário é uma função muito nobre. Realizar justiça. Isso atrai, novamente, os melhores talentos. As pessoas com um compromisso com o serviço público, um compromisso com a sociedade. A gente só precisa motivar essas pessoas, orientar essas pessoas para o resultado, qualificar essas pessoas, capacitar estas pessoas, orientando sempre ao atendimento à necessidade do jurisdicionado. Então a gente tem que sair da orientação do meio, do processo, o modo de fazer, o modo como se faz as coisas. A gente tem que estar orientado ao resultado final, à entrega do serviço, à entrega da sentença no tempo correto ao nosso jurisdicionado. Quando a gente fala que a solução está nas pessoas, porque no nosso tempo, na era do conhecimento, só as pessoas fazem a diferença. Todos os outros recursos existem, estão à nossa disposição, todos os outros recursos têm preço e a gente pode comprar. Conhecimento não. Conhecimento não. Conhecimento está na cabeça das pessoas, das organizações. Então a gente precisa desenvolver essas pessoas, motivar as pessoas para que as pessoas melhorem o modo como fazem as coisas. Quando as pessoas melhoram o modo como se faz as coisas, a gente atende melhor ao cliente, é inevitável. Melhorando o modo de fazer, atende melhor ao nosso cliente, nosso jurisdicionado. Atendendo melhor ao nosso cliente jurisdicionado, a gente tem mais resultado. E o resultado é o nosso jurisdicionado mais satisfeito, o nosso reconhecimento na forma de imagem, a nossa imagem como judiciário vai melhorar, a nossa imagem precisa melhorar. Hoje a gente sempre esteve posicionado assim, nas pesquisas de imagem de confiança, a gente sempre esteve posicionado pelo meio. Lá em cima aparecem Forças Armadas, Igreja, e abaixo da gente sempre apareceu o Poder Legislativo. Mas a gente fica ali pelo meio, entre 50% e 60%, mas a gente pode melhorar. Então a nossa imagem ela não é tão ruim quanto outras instituições, quanto outros poderes, mas a gente tem muito espaço para melhorar. Professor, o senhor esteve em Cuiabá no início de novembro participando da 9ª Mostra Nacional de Trabalhos de Qualidade do Judiciário, onde foram apresentadas iniciativas do Brasil todo, dos diversos ramos do Judiciário, voltados para melhorar esse atendimento ao cidadão. Do que o senhor viu aqui, o que o senhor destaca, as iniciativas que o senhor avalia que são importantes para serem implementadas em outros tribunais? Muitos trabalhos trabalhos excelentes, com investimento nas pessoas, com investimento na liderança, com melhoria de processo, mas o que a gente precisa destacar são quebras de paradigmas, simplificação de processo. Processo, por exemplo, que tinha 80 passos, a partir de uma simplificação, esse processo ficou reduzido para 23, 25 passos. E o tempo de duração desse processo, que antes era muito grande, foi reduzido em várias vezes e passou a ter um tempo razoável. Então, esses paradigmas que a gente precisa quebrar. Para isso, a gente tem que usar de criatividade. A gente fala sempre que o processo judicial ele não é engessado. Parece que é,
Não é. Então a gente tem muito poder sobre ele. Se a gente usa a criatividade sobre ele, a gente pode sim reduzir, simplificar bastante, e o maior favorecido disso é sempre o nosso jurisdicionado, que vai ter a sua demanda atendida num tempo bem mais curto, mais razoável. Mas na prática, assim, exemplos práticos, o que o senhor viu que gostou? Qualidade, orientação à qualidade, foco em desenvolvimento de liderança, foco em desenvolvimento das pessoas, que é o investimento no capital humano, que é aquilo que vai fazer a diferença. Quando a gente quer dar um salto de melhoria, a gente precisa dar um salto de melhoria no judiciário, a gente primeiro precisa pensar nas condições para que isso aconteça. E as condições para que isso aconteça são os vários capitais. O capital financeiro, a parte material, infraestrutura, tecnologia, não dá de fazer nada sem tecnologia hoje, e o mais importante, que é o capital humano. Então, se a gente não investir primeiro nas pessoas, a gente não vai ter a condição para que a gente possa melhorar. Primeiro, a gente investe nas pessoas, porque as pessoas provocam a melhoria. Depois, a gente trabalha nos projetos que a gente tem que executar para que os resultados sejam atingidos, para que a gente tenha no médio, longo prazo, em algum tempo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente tenha o judiciário que a gente precisa, que a gente almeja e que o nosso povo, a nossa sociedade, o nosso cliente necessita e merece. Professor, o senhor disse no início, para encerrar nossa entrevista, o senhor disse no início da nossa conversa dessa caixa preta, né, que o judiciário começa, né, a trabalhar com essa transparência. E isso resultado também de coleta de dados, de informações. E aí o senhor disse para a gente aqui que agora é possível conhecer todos os filhos. Como é que está o filho da Justiça do Trabalho que funciona em Mato Grosso? O TRT da 23ª região é o filho mais bonito. É o filho mais bonito? É o filho mais bonito. E o senhor não diz isso para todos? Eu conto para todos. Não, digo, mas não fala isso de todos os filhos, para todos os filhos. Não, para todos os filhos não, mas eu conto para todos sempre que eu posso. Por quê? A gente percebe aqui uma seriedade maior, a gente percebe um profissionalismo maior, a gente percebe uma dedicação maior e a gente percebe uma orientação a resultado. E principalmente uma orientação ao atendimento da necessidade do cliente. E a gente percebe isso no tribunal inteiro. E isso é muito, muito, muito bonito. A gente sabe que a Justiça do Trabalho é a mais inovadora das justiças. É a mais criativa e eu vejo o TRT da 23ª região como um destaque dentre os tribunais regionais do trabalho. Professor, o poder público, o poder judiciário, tem uma dificuldade de inovar, falando em inovação, tem uma dificuldade de inovar porque, diferentemente da iniciativa privada, ele não tem a concorrência, quer dizer, não tem o outro no calcanhar. O que é que faz, então, a diferença, como conseguir essa motivação para sair dessa tabela do meio, aí, como o senhor falou, da imagem do judiciário e galgar outros passos? A nossa motivação é outra. Se a gente trabalha numa instituição privada, uma organização privada, a motivação é sempre o lucro. A nossa não. A nossa motivação como servidores públicos tem que ser a satisfação das pessoas. Quando a gente fala as pessoas, são as pessoas, o cliente externo, a sociedade, o cidadão, o jurisdicionado e o cliente interno, nós servidores e os magistrados. A gente tem que trabalhar em função da satisfação das pessoas. Nós somos servidores públicos. A gente sabia disso antes de entrar, a gente sabia disso antes de prestar o concurso e a gente escolheu esta carreira. Então, apesar de não ter concorrência, a nossa motivação é melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente tem que trabalhar cada vez mais para que a gente possa julgar melhor, julgar mais rápido, julgar no tempo requerido pelo cliente, pelo cidadão,
pela sociedade, para quê? Que com isso a gente tenha o nosso dever cumprido como servidor público, já que nós existimos para atender a esta sociedade que é quem nos paga. Professor, muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos e chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Mas você pode rever este programa a qualquer hora na página do TRT na internet, trt23.jus.br, clicando no banner Vídeos. Que assunto você gostaria que nós discutíssemos aqui? Envie a sua sugestão no nosso endereço eletrônico que está agora no vídeo. Obrigada e até o próximo programa.